Amiguchos, depois eu literalmente ter aparecido verde, finalmente voltamos ao início aqui do canal, né? Vamos pro desabafo literário. E sim, vamos falar de Amanhecer, mas calma que ainda não acabou a nossa saga de Crepúsculo aqui no canal. Porque como Amanhecer é dividido em 3 livros, o vídeo de hoje a gente só vai falar sobre o livro da Bella. Apesar de vocês já conhecerem o Desabafo Literário, é basicamente o quadro aqui no meu canal, onde eu xoxo o escritor pelas decisões que ele teve e falo mal de personagens e principalmente eu me irrito com personagens que nem mesmo existem, né? Então, vamos começar criticando bastante a Stephenie Meyer, porque assim, ela simplesmente decidiu colocar esse livro em 3 grandes separações, né? A gente tem primeiro a Bella, contando a história, depois a gente tem o Jacob e a Bella de novo. Sim, simplesmente a Stephenie Meyer colocou uma parte do Jacob no meio do livro, né? Se você assistiu as outras partes do desabafo literário em relação ao Crepúsculo, sabe que eu tenho um verdadeiro ódio pelo Jacob. Feliz. A vagabunda que tá falando da minha sobrancelha, sua piranha do caralho. Vem falar na minha cara, ver se eu não te rasgo todinho, desgraçada. Mas, assim, ninguém pediu pro Jacob ser narrador. O que as meninas de 13 anos da época queriam é que o Jacob tivesse um protagonismo e que ele ficasse com uma Bella. Mas em nenhum momento ninguém pediu um livro sobre o Jacob, né? Então, assim, a Stephenie Meyer é muito desnecessária. Eu não vou querer passar o que acho que são 7 capítulos vendo o Jacob ter uma crise de pirralho, né? Ele não conseguir lidar com o simples fato de que ele foi rejeitado. Meu filho corre atrás, nem mesmo um imprinting ele teve. Mas, né, é a vida, vamos ter que suportar ele. Porém, o vídeo de hoje não é pra falar sobre a parte do Jacob, amém. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte da Bella, né? Que, meu Deus, é incrível, mas ao mesmo tempo muito caótica. Basicamente, o filme de Amanhecer é dividido em 2 partes, né? Amanhecer parte 1, entre aspas, conta a primeira história da Bella e a segunda história, né, que é a gente tem o ponto de vista do Jacob. Mas no filme não tem essa diferença, né? Tudo continua com o protagonismo da Bella. Mas vamos lá. O que que acontece para a gente conseguir se localizar? Na parte da Bella, inicia um dia antes do casamento dela e termina assim que ela já descobriu que ela tá grávida, ela ligando pra Rosalie, né? Que a gente tem essa cena um pouquinho diferente no filme, isso acontece lá no avião. Então, né, um dia antes do casamento, antes eu preciso muito dizer que eu sempre defendi que nos livros a Bella tem muita personalidade. E pra mim isso em Amanhecer é algo assim que estoura a bolha. Estoura a bolha. Nos livros, eu sinto realmente que a Bella é uma pessoa. Em Amanhecer, além disso, ela tá fazendo piada, né? Tipo, a gente tem aquela cena que, graças a Deus, tem nos filmes, que ela tá com o Edward no dia anterior ao casamento, e ela fala que vai ser a moça de branco, né? É um momento muito besta, mas pra mim é muito, 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 muito fofo ver eles dois juntinhos e a Bella soltar esse charme, né? Essa pérola. Falando sobre o dia do casamento, nós não temos, apesar de ter sim um detalhamento do vestido, não tem nada. Eu queria que tivesse uma imagem, né? Mas não tem uma descrição, tipo, super detalhada sobre o vestido que a Bella usa no casamento dela. Então eu realmente acredito que a adaptação pro cinema foi incrível, porque realmente era um vestido de manga longa, um vestido com renda. Só faltou, isso foi uma coisa que eu senti muita falta, do Charlie levando ela no altar. Porque no livro o Charlie pega ela no camarim, né? É o banheiro da Alice, e leva ela até o altar, né? Foi uma cena que ela não tem muita importância, então não descontaria nota por ter sido retirada do filme, mas é uma cena que eu queria muito ter visto, principalmente por toda a simbologia emocional, né? A gente sabe que o Charlie tem um histórico bem duvidoso em relação à Bella, e a Bella também nunca foi uma filhinha perfeita pro Charlie, mas eu realmente queria ter visto essa cena. Sobre o casamento, né? Pelo menos isso no livro nos é livrado, né? Aquele discurso ridículo da Jéssica no casamento da Bella, né? No livro isso é uma cena que não acontece, mas que eu adorei do filme.
apesar de ser ridículo, vergonhoso, micoso, né? Pra mim é algo que torna a Jéssica, realmente mostra a verdadeira faceta dela, que ela é uma cobra, que ela não merece ter, assim, nenhum pingo de respeito, que é uma personagem que, sim, nós podemos tacar hate, até porque ela nem mesmo existe, né? Graças a Deus, assim, eu acho assustador saber que podem existir pessoas como a Jéssica na vida real. Isso realmente tiraria meu sono. Mas pra quem assiste os filmes, você consegue ver que a Jéssica tem aquele discurso ridículo falando que o Edward começou a roubar a Bella e que ela nunca foi a mesma depois. Uma baixaria. Eu realmente fico feliz que no livro não tem essa cena porque eu não estava afim de reassisti-la, né? No caso de lê-la, porque assisti eu já assisti mais de uma vez. O quarto destruído da Bella, né, lá no Lua de Mel, é uma coisa muito micosa. Uma coisinha antes, que eu quero muito comentar, é sobre a localização da Ilha da Esme. É um verdadeiro, assim, mistério, mas a localização da Ilha da Esme é um verdadeiro mistério, porque eles estão no rio e eles começam a ir em direção ao norte, se eu não me engano, né? Então, a Ilha da Esme fica meio que em lugar nenhum. E ao mesmo tempo pode ser em qualquer ilha do Brasil, né? Mas voltando, gente, que mico! Eu me senti muito constrangido. Eu gosto muito de ler no ônibus, no entanto, foi por isso que eu decidi investir no Kindle, porque é muito melhor você tá, né, dando uma segurada assim nele, você colocando na mesma mão no apoiador, do que você tá ali com aquele livrão de milhares de páginas lendo. Mas, gente, que mico foi aquela cena. E assim, a cena do dia seguinte, do Edward falando fazer amor. Ai, prazer. Ai, ai, dor. Olha a expressão. Consegue distinguir? Meu Deus, eu queria assim, eu queria sumir, levar um tiro. Porque que vergonha alheia. Eu não queria, tipo, ler uma baixaria, mas pelo amor de Deus, gente, fazendo amor, assim, se amaram a noite inteira, é muito menos micoso do que isso. O Edward, um homem de o quê, sei lá, uns 3.000 anos de idade, também não é pra tanto, mas 140, se eu não me engano, é a idade que ele tem nos livros, é muito tempo pra... Gente, que isso, tá? Então, assim, vamos tirar o vocabulário, vai fingir que isso nunca aconteceu, que é muito micoso, e... Eles quebraram a cama, o Edward mordeu os travesseiros. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Foi um negócio assim que eu não consegui descer. Achei que teria me livrado dessa cena. E assim, nos livros ela é bem diferente. Mas, gente, a Bella implorando pra ela e o Edward ficarem juntos. Gente, que mico, que vergonha alheia eu senti lendo isso. Foi uma das coisas, assim, que eu mais tive dificuldade de ler pela vergonha alheia. Eu senti que tava todo mundo olhando pra mim dentro do monotrilho. Que enquanto eu tava lendo aquilo, tinha um alto-falante falando tudo que eu tava lendo. Gente, que vergonha. No livro a gente pode interpretar um pouco diferente, porque a Bella, ela sonha muito quando ela engravida, né? Ela sonha com a Renesmee. Na verdade, ela sonhou com um menino, depois com uma menina, é todo um babado. Mas a Bella já estava sonhando com crianças, então dá pra interpretar que esse sonho dela, né? Porque, pra quem não lembra, ela acorda chorando, falando que tava tendo um sonho maravilhoso e que tava achando que acordou. Eu preferi interpretar que ela estava se referindo ao sonho da criança, né? Que ela conta mais pra frente. Mas nos filmes dá a entender que ela estava chorando porque eles, né, não estavam fazendo amor, como diria o Edward. Muito citar é como a evolução da Bella e da Rose, ele cresceu muito desde a primeira vez que elas estavam juntas. Pra quem não lembra, a Rose ela tinha uma antipatia muito forte pela Bella, mas que a gente consegue enxergar que ao longo dos livros isso vai mudando. Primeiro porque, assim, quase que não é justo. A Bella, ela teve tudo que a Rose ele queria. Porque a Bella era, sim, bonita. E depois que ela vira... depois que ela vira vampira, ela fica, assim, bonita ao ponto de estar com o Edward, né? Porque isso é uma coisa que ela tem muito na cabeça dela, é que como não faz sentido a beleza dela em relação ao Edward.
Embora faça assim sentido, porque a Bella é muito bonita, mas quando ela vira vampira, ela se torna no patamar do Edward, né? Mas ela tem a beleza, ela tem a família e ela vai mudar, né? Que isso é o ponto que a Rosalie tanto defende, que ela nunca vai mudar. E a Bella, ela vai mudar, porque a Renesmee também vai mudar. Então, no que a Renesmee mudar, a Bella vai ter que se adaptar a isso. E a adaptação é uma mudança. O que a Rosalie queria ter, a Bella tem. E a Rosalie nunca vai poder ter isso, né? Isso é algo muito injusto que tem. Mas o que eu quero muito falar é como é bonitinho a relação delas, né? Logo no começo do livro, é a Rosalie quem arruma o cabelo da Bella pro casamento. E acaba a parte da Bella, né? A primeira, ela descrevendo que tá ligando pra Rosalie, né? Ela tá desesperada. E aí acaba no alô, Rosalie. E aí é o fim da parte da Bella. Por último, mas não menos importante, a gente vai fazer bullying com a Renesmee. Sim, não vamos ainda entrar no assunto sobre ela, porque como eu ainda não cheguei nessa parte do livro, eu não quero jogar tanto. Mas a Renesmee, o que eu quero falar aqui é sobre o nome dela, né? Renesmee é a mistura de Renée, que é a mãe da Bella, com Esme, que é a mãe do Edward, né? Que já é algo muito, 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 muito brega. Mas uma coisa que eu não sabia é que a Renesmee tem um segundo nome. Sim, o segundo nome dela é Carly. Sim, Carly, porque é a mistura de Charlie com Carlyle. Então foi isso, essa foi a primeira parte de Amanhecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo nos vemos com a continuação. E é isso, vamos que ainda tem muito desabafo literário pra gente fazer.